O Saúde na Roda de hoje vai falar sobre a saúde na infância e na adolescência. Como será que as crianças entendem o conceito de saúde? Vamos conferir. Saúde para mim é ser feliz, fazer as atividades do seu dia a dia bem, alegre. Também comer bem, comer frutas, legumes e várias outras coisas. O que é saúde para você, filha? Saúde para mim é comer fruta, vegetais, ser alegre, brincar bastante, comer arroz e feijão, escovar o dente, fazer muito exercício. Saúde é alface, tomate, e batata. E pra você, o que é saúde? Não ficar doente. Saúde é você dar remédio para as pessoas. Saúde é ficar forte, comer brócolis e o prato bem colorido e a gente lutar com os vilões. Você sabe o que é saúde? A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou até mesmo enfermidades. Esse conceito é antigo, de 1948, da Organização Mundial da Saúde, e está muito longe de ser uma realidade para todo o Brasil, né? Ele simboliza muito mais um compromisso, um horizonte a ser perseguido. E se isso é assim para todo mundo, imagina para as crianças e para os adolescentes, né? Essa é uma busca recente, mas daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho sobre essa busca recente para crianças e adolescentes, não é de hoje, né? É de pouco tempo até que se busca uma qualidade de vida melhor para os adolescentes e para as crianças. Mas para discutir sobre esse assunto, nós convidamos a pediatra, que é especialista em medicina do adolescente, Luísa Mariana Cordeiro Silva. Ela é professora colaboradora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Tudo bem, Luísa? Seja bem-vinda. Boa noite, Camila. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos os outros convidados. Vai ser um prazer participar hoje aqui desse bate-papo com vocês. Obrigada. E também conosco o Dr. Ariel de Castro Alves, que é advogado, especialista em direitos da infância e juventude, ex-integrante do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tudo bem, doutor Ariel? Bem-vindo. Olá, Camila, todos os demais participantes. É um prazer falar com vocês sobre um assunto tão evidente, tão importante, ainda mais diante de uma pandemia que nós temos agora. Então, a saúde é uma das questões que mais causam preocupação e que mais devem ser debatidas e aprimoradas no momento que nós vivemos. Sem dúvida, para falar sobre saúde da criança e do adolescente, nós convidamos 2 adolescentes para ouvi-los e saber o que eles pensam sobre esse assunto. Uma delas é a Maria Eduarda Augusto Duarte, que está aqui com a gente. Tudo bem? Vou te chamar de Duda. Boa noite. Bem, Duda? Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui e poder ajudar e representar os adolescentes da melhor forma possível. Muito bem. E o Tiago Henrique Matias Dutra, que eu já tive a oportunidade de conhecer também, para uma reportagem aqui da AME-CDD. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, Tiago? Um prazer te receber. Obrigado a você pelo convite. Boa noite, Camila, e boa noite a todo mundo que está aqui também. Gente, sem mais delongas, assim, eu queria destrinchar o conceito de saúde, depois eu vou trazer a Duda e o Thiago para esse debate, mas vamos começar com os conceitos básicos de saúde focados na criança e no adolescente. Então, vou começar com o doutor Ariel, que tem uma história antiga, né, com os direitos da criança e do adolescente. Se a gente for olhar para a criança e o adolescente no Brasil, nas últimas décadas, doutor Ariel, o direito à saúde, que está ali no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está sendo colocado em prática para essa população? Qual que é a análise que o senhor faz durante esses anos todos aqui no Brasil? Sim, eu cumprimento a Luísa, que certamente tem muita propriedade para tratar da saúde, como especialista na área, mas também os adolescentes, a Maria Eduarda e o Tiago, além de você, Camila, que há muitos anos se dedica a esses temas sociais, a esses temas voltados à infância e juventude. Certamente o Brasil avançou muito da situação que nós tínhamos antes. Para se ter uma ideia,
antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos uma mortalidade infantil de 60 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. E hoje nós temos uma média de 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Quer dizer, nós diminuímos de forma abrupta a mortalidade infantil no país, exatamente em razão do Sistema Único de Saúde. Claro que também tem atuações da sociedade civil. A Pastoral da Criança, por exemplo, sempre trabalhou a questão da nutrição infantil, da orientação às gestantes, mas o Sistema Único de Saúde é que principalmente tem relevância nessa questão. E na própria área de educação também aumentou a orientação, aumentou o próprio processo educacional com relação à questão da saúde voltada às crianças e adolescentes. E a vacinação. O Brasil também teve muito êxito na questão da vacinação e hoje nós vemos setores negacionistas, até o próprio presidente da República pregando contra a vacinação, dizendo que não há obrigação de vacinação, quando há sim, inclusive os pais, mães responsáveis que não levarem seus filhos para vacinação podem ser responsabilizados e também podem até perder a guarda dos seus filhos, perder o poder familiar sobre os seus filhos. A vacinação é uma política pública fundamental para a infância e juventude no mundo todo. É o que a OMS tem pregado há muitos anos, é o que gerou êxitos significativos para diminuir principalmente a mortalidade infantil, inclusive no continente africano, mas também na América Latina, em todas as partes do mundo. Então, nós tivemos também outros avanços com relação à pediatria, com relação ao atendimento na primeira infância, na área da criança e do adolescente, mas a Luísa vai poder falar melhor que eu, que a pediatria que ela atua é uma área ainda muito pouco conhecida, muito pouco difundida no próprio Sistema Único de Saúde. Ainda carecemos, sim, de um atendimento maior à saúde do adolescente. Eu entendo que a saúde da criança ela está muito mais garantida, muito mais existe um compromisso maior, uma facilidade maior de acesso nas unidades básicas de saúde, por exemplo, uma atuação dos agentes de saúde, o programa Saúde da Família é um dos mais relevantes programas que nós temos no Sistema Único de Saúde, que é a ida dos agentes de saúde nas casas das pessoas, bater na porta, saber como as pessoas estão e, principalmente, acabam atendendo os idosos e as crianças e adolescentes e as mulheres. Mas ainda temos uma necessidade maior de uma dedicação específica à saúde dos adolescentes. As escolas poderiam ter um papel muito importante também nessa área de verificar, diagnosticar situações para depois fazer essa inter-relação com a rede de proteção social e com a própria rede de saúde. Acho que preocupa muito na questão da adolescência também o aumento dos suicídios e a questão do envolvimento com as drogas, a falta de atendimento, muitas vezes adequado, com relação aos centros de apoio psicossociais, as necessidades de adolescentes em casos excepcionais, até de internação. Nós vemos um crescimento muito grande de comunidades terapêuticas religiosas e temos até denunciado algumas situações de torturas, de maus tratos, de falta de cumprimento de direitos fundamentais e de regras basilares da própria área de saúde nessas comunidades terapêuticas que acabam tendo um trabalho muito mais voluntarista e religioso do que propriamente um trabalho de saúde. Então, nós precisamos enfatizar
o grande desafio que nós temos é nessa área da saúde mental, na questão da drogadição e na questão da depressão, da bipolaridade, da esquizofrenia e de todas as demais questões que afetam também os adolescentes e que, em alguns casos, também geram suicídios, tentativas de suicídios. Doutora Ariel, a gente vai até depois, né, trazer mais desses vieses todos da escola, e aí também quero a opinião da Maria Eduarda e do Tiago, porque acho que eles têm muito a acrescentar, porque eles vivem no ambiente escolar, agora não mais com a pandemia, mas se eles tiverem essa experiência eu quero trazer. Mas antes, uma palavrinha da doutora Luísa, né, que está aqui com a gente. A doutora Ariel já deu uma deixa aí importante, né, doutora Luísa, que, de fato, as crianças parecem que estão mais assistidas do que os adolescentes, não é? Então, qual que é a percepção que você tem na clínica mesmo, né? E com a experiência que você tem nessa área, você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, o que o Ariel disse é bem real, né? Assim, a gente tem um suporte à saúde da criança e do adolescente no Brasil, muito importante. O SUS é uma estrutura que a gente precisa defender, ele funciona em regime de sobrecarga desde sempre, mas ele funciona. Então, nós temos uma das melhores coberturas vacinais do mundo, gratuito, onde a gente precisa, em teoria, não precisaria complementar com vacinas no particular, mas isso acontece para melhoria de cobertura, mas o básico, o mais necessário, a gente consegue cobrir publicamente, isso é excelente. A gente teve melhorias recentes com a cobertura da meningo ACWY, que é uma vacina para meningite um pouco mais ampliada, né, para os adolescentes, tem a vacinação do HPV para os adolescentes, mas ainda é um longo caminho que tem a ser percorrido. Eu mesma tive um contato super recente com a ebiatria, né, com a medicina do adolescente. Eu fiz pediatria, eu fiz faculdade no interior do Tocantins, sou de lá, vim para São Paulo, aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, fiz pediatria geral, e na minha formação eu não tive ebiatria, não tive contato nenhum. Eu conheci uma pessoa, uma residente da Unicamp, através de uma outra amiga, foi um encontro louco e super feliz da vida, e aí a gente conversou sobre isso, eu estava em dúvida da minha especialidade, e ela, assim, a fala dela me encantou sobre a ebiatria, porque era tudo que eu acreditava muito, no respeito da individualidade, no respeito do espaço, e encaminhar junto com o paciente em busca das melhores decisões possíveis, baseado em evidências, né, que é o que a gente tanto briga na medicina hoje em dia para ser escutado, não achismo. Não, eu até brinco, não é a fonte vozes da minha cabeça, mas é a fonte científica, né? E me apaixonei pela ebiatria, fiz um estágio optativo na Unifesp, né, na Paulista de Medicina, e fiz a minha formação em ebiatria na Unicamp. E aí a gente entra num mundo completamente novo e percebe o quanto a saúde da criança é muito olhada, a gente tem periodicidades definidas de consulta no primeiro mês de vida, pelo menos 2 a 3 vezes de consulta, e depois uma vez a cada mês, uma vez a cada 2, e aí vai ao longo da infância, as vacinações e os estímulos, e aí na adolescência, um limbo. Na minha formação, eu tive esse acesso, né, na ebiatria, mas quando eu chegava em qualquer lugar e falava do que eu estava fazendo, do que eu estava estudando, as pessoas não conhecem, né? E por que não conhecem? Por que que os adolescentes estão sendo deixados de lado, sendo que é uma parcela gigante da população? A gente tem 1 em cada 6 pessoas no mundo sendo adolescente. Então, assim, é muita gente. São 1,2 bilhão de adolescentes. A gente tem muitos adolescentes no mundo, muita energia, muita força, muita criatividade, muita vontade de mudar. E aonde eles estão? Por que que a gente não escuta mais eles, né? Porque eles estão querendo falar, eles estão sempre querendo falar. Inclusive, Maria Eduarda e Tiago, quero ouvir o lado de vocês, porque na minha adolescência, uma coisa que me irritava era escutar os adultos falando: espera, paciência, você vai ver que não é nada desse jeito. E o que a gente precisa é tentar mudar o ângulo e dizer que não, pera, eu quero escutar o que você quer falar, o que você tem para me dizer. Sair dessa posição de o adulto manda e o adolescente obedece, porque a gente tem muito a aprender com eles e com toda essa vitalidade, né? Então é isso, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer no cuidado do adolescente. É uma população, assim, muito negligenciada no mundo inteiro. A gente não entende por que eles são como são, porque por vezes tem os impulsos, porque por vezes tem o imediatismo, e a gente precisa entender que faz parte do desenvolvimento biológico, neurológico deles, e entendendo isso a gente consegue se aproximar deles
e construir um diálogo, construir pontes, ao invés de criar cada vez mais abismos e distanciamentos que não ajudam em nada, né? Não fazem crescer em nada. Nossa, bom esse seu olhar até, a doutora Luísa Silva trazendo, né, um pouco mais da experiência dela e com ebiatria, que é, na verdade, uma área da medicina, então, pouco explorada, ainda poderia ser muito mais, né? A gente ainda vai falar sobre esse assunto, mas trazendo a Duda e o Thiago para a nossa roda aqui de conversa, né, nossa saúde na roda, enquanto você falava, eu fiquei pensando na infância, né? Então, quando a gente é pequeno, quais foram os momentos da vida que a gente precisou de atendimento de saúde, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu precisei de muito atendimento de saúde para doenças respiratórias. Eu tinha muita bronquite, rinite ainda tenho, devo estar até fanha, porque essa mudança de tempo é horrorosa. Tive a sorte de ter uma família que conseguia pagar um plano de saúde, né, doutora Ariel, que nem todas as crianças têm esse privilégio, né? E fui atendida, tive assistência. Foi a única questão de doença que eu tive na infância, mas na adolescência eu sentia que teve essa lacuna, sobretudo do ponto de vista da saúde mental, né, que a gente também pode falar sobre isso. Mas trazendo um pouquinho a Duda primeiro, depois o Thiago, né, qual o entendimento, Duda, que você tem dessa questão da saúde? Você já precisou de atendimento médico? Fala um pouquinho da sua vida e depois a gente vai falar sobre essa ideia do conceito de saúde para adolescente. Então, você pode contar um pouquinho da sua história para a gente? Assim, estando na adolescência em si, eu nunca tive tantos problemas com relação à saúde física, assim. Era mais na infância que tem os períodos de ataques de rinite, ataque de febre, que tem a preocupação, assim, geral, que os pais realmente ficam preocupados de o que está acontecendo, só que conforme o tempo foi passando, a imunidade foi crescendo, então não houveram tantos problemas, assim, de saúde. Aí tem os problemas psicológicos, que são realmente não são tão abordados assim, e que normalmente eu, pelo menos, já tive experiências que precisei ser encaminhada para um psicólogo, para poder conversar mais sobre essa relação à saúde psicológica, que é importante para entender tanto essa saúde, é importante para entender tanto o adolescente no físico quanto o psicológico dele, que é muito importante esse trabalho do físico com o psicológico, fazer uma ligação entre eles, para a gente conseguir se entender melhor, entender as nossas opiniões, os nossos pensamentos, porque, querendo ou não, a gente está em fase de desenvolvimento ainda. Sem dúvida. E você, Thiago, qual que é a experiência que você tem em relação à saúde? Você podia contar um pouquinho mais da sua história para a gente? Meu caso, ele já é totalmente oposto ao da Duda. Quando eu estava na infância, desde criança, eu nunca fui muito de adoecer ou uma necessidade hospitalar. Eu sempre cresci bem saudável. Foi mais chegando na adolescência que aí começam a surgir problemas tanto psicológicos, pressão de escola, de casa, família, quanto também a esclerose múltipla, né, por eu ser um portador. E desde sempre recebi auxílio familiar, família presente, condição de pagar, como você mesmo disse, e faço um ótimo acompanhamento, nada a reclamar. Nem como você descobriu a esclerose múltipla? Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu perdi a visão do olho esquerdo, ficou meio que embaçado, com alguma neblina na frente, e fiz todos os acompanhamentos médicos, oftalmologia, fiz exame sanguíneo, e aí neurologia. Fiz a ressonância e foi captado algumas lesões. O que eu costumo dizer é que se não fosse o convênio, se não fosse os privilégios de uma família presente, eu poderia estar com a visão conturbada até hoje. Então, isso é um ponto que eu levanto que é importante, a condição das pessoas. Não é todo mundo que tem. Se eu não tivesse, poderia não estar vendo agora. E falando sobre isso, né, doutora Ariel, quantas crianças e adolescentes não estão desassistidos por causa disso? Mesmo que a gente tenha um sistema único de saúde que tenha a pretensão de ser universal no Brasil inteiro, né? Quantas crianças e adolescentes não estão desassistidos do ponto de vista de saúde, desde a infância até a adolescência, né? Sim, isso, apesar de nós termos uma legislação extremamente avançada, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a própria Constituição Federal de 88, que no artigo 227 prevê que crianças e adolescentes são prioridade absoluta, devem receber uma proteção especial. Mas nós sabemos que nem sempre essa prioridade absoluta de fato ocorre,
uma prioridade nos orçamentos, uma prioridade no atendimento, a própria Constituição e o Estatuto tratam que crianças e adolescentes têm sempre preferência e prioridade na prestação de serviços públicos, no momento do socorro, inclusive na própria área de saúde. Mas nós sabemos que, diante das várias complexidades, diante da fragilidade do sistema de saúde, do próprio sistema de proteção social, nem sempre nós temos essas garantias. E muitas escolas também poderiam ser importantes no diagnóstico da saúde. Nós teremos agora, até o fim do ano, uma lei importantíssima vai ser implementada, que você, Camila, conhece muito bem, que é da presença obrigatória de assistentes sociais e psicólogos em todas as escolas públicas. Foi aprovada no ano passado pelo Congresso, o presidente tinha vetado, o Congresso derrubou o veto, até dezembro tem que ser implementado. Entendo que esses profissionais, essa equipe multidisciplinar que vai se somar aos pedagogos que já existem nas escolas públicas, poderão ajudar no diagnóstico, inclusive, de necessidades de saúde, como o Tiago aí colocou, como a Maria Eduarda colocou, eles tendo um atendimento individualizado, que hoje, em geral, a escola pública não consegue prestar, os adolescentes poderão dizer das suas necessidades, inclusive na questão de saúde, seja a saúde física ou seja a saúde mental, podem ser colocados. Acho que também é importante tratarmos de questões relacionadas à violência sexual, que tem sido, infelizmente, cada vez mais gritante no Brasil. O número de estupros de vulneráveis tem aumentado de forma muito intensa. Uma preocupação também dos adolescentes, que a doutora Luísa certamente vai poder falar, é sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Muitos adolescentes, muitas vezes, estão preocupados, não sabem até que podem estar contaminados por alguma doença, por algum vírus, e precisariam passar por exames. Eu sempre visitei muito unidades da FEBEM, da Fundação Casa, e conheço a Camila lá do final da década de 90, já denunciando a idade. Lá das portas da FEBEM. Então, muitas vezes eu ficava chocado que via que o adolescente ele nunca tinha ido para uma unidade básica de saúde, ele nunca tinha ido para um atendimento odontológico, nunca tinha feito um exame até então, e ele vai ter acesso à saúde dentro da Fundação Casa. Então, doutora Ariel, desculpa te interromper, mas deixa eu aproveitar essa oportunidade, porque isso que o senhor traz é muito interessante, né? Por que será que... Eu não sei se isso mudou, eu quero saber do Tiago e da Duda agora, né? Como é que é isso nas escolas? Na minha época, nos idos dos anos 90 ali, que estava estudando, comecei nos anos 90, ninguém falava de educação. Tudo bem, educação sexual era uma coisa assim, muito protocolar, né? Ninguém dava uma orientação mais próxima das pessoas. Parecia que era um tabu, assim. Mas não só a orientação sexual, a questão das drogas também, e a própria saúde mental. Na experiência que vocês têm com a escola, como que a saúde é abordada? Ou ela simplesmente é uma coisa assim... Vocês entendem, né, o que eu quero dizer? Se é uma coisa assim, mais formal, e a gente se sente um pouco distante dessa realidade, sabe? Vou começar com o Tiago, depois a Duda pode complementar, né? Mas qual que é a percepção que vocês têm disso? Porque na minha época eu via como uma coisa distante, assim, é meio tabu, não dá para falar, etc, entendeu? Então talvez esse distanciamento, doutor Ariel, seja por essa falta de conexão com o adolescente. Vamos ver o que eles dizem aí. E aí, Tiago, vou começar com você, depois a Duda pode falar. Eu acho que com o decorrer do tempo, esse tabu ele foi passando a ser quebrado. Hoje em dia é bem mais claro, bem mais explícito
a gente ouvir de educação sexual nas escolas, ao menos as escolas que eu passei, os professores de biologia, até mesmo química, porque envolve comprimidos, tratamentos, sempre falaram abertamente, sempre se preocuparam em nos perguntar se a gente sofreu algum tipo de assédio em casa ou nas ruas, e também passou a não se tornar um tabu entre os próprios jovens. Uma roda de conversa, por exemplo, sobre sexo entre os jovens de 15, 16 anos, bem comum hoje em dia. E aí, Duda, e você? Você concorda? Ou na sua experiência não foi assim, ou é assim também? Como é que é? É relativamente parecido, assim. Em torno de todos os anos assim, que eu vim estando na escola, eu sempre estive numa mesma escola. E a experiência que eu tive foi de... Os professores sempre buscaram, assim, a gente não tem um acesso aos professores. Eles que são contato direto com a gente, eles que trabalham com esses assuntos diretos. Tanto biologia, assim, como ele disse, que é sobre o tema, vai trabalhando esse negócio da educação sexual de uma forma sem o tabu, porque não que não exista, ainda existe um tabu de quando, entre a gente mesmo, porque quando a gente conversa disso a gente já fica meio, ups, mas esse tabu ele já tá melhorando conforme o tempo, conforme a gente foi crescendo, esse tabu foi sendo trabalhado de uma forma mais leve, não era mais um tabu, já estava se tornando algo mais comum e menos pesado de se abordar. E na escola os professores sempre tentavam perguntar e fazer projetos dos quais a gente também apresentava o trabalho, buscava as informações sobre doenças sexuais e apresentava o trabalho. Isso deixava tanto os professores mais próximos da gente, quanto a gente próximo entre nós, assim, os alunos, porque os professores deixavam portas abertas para a gente discutir sobre isso, tanto educação sexual, saúde psicológica, e os alunos também, a gente ia criando laços por causa desses trabalhos, e ficava aberto para poder discutir entre a gente, porque querendo ou não, é mais fácil discutir entre as pessoas da mesma idade do que normalmente com um adulto. Então já ficava com portas abertas para ser fácil a discussão. Então nunca foi tão ruim assim de ser trabalhado. Nossa, então eu tô positivamente surpreendida com isso que vocês estão me dizendo. Que bom, gente. Pelo menos temos uma evolução, hein, Luísa? Que nas escolas, porque as escolas, né, são a instituição, né, gente, mais próxima do adolescente. Não tem muito como escapar disso. Por isso que é tão importante esse trabalho direto com as escolas. O que você acha de tudo isso, Luísa? Também fiquei positivamente surpresa com todo esse feedback deles. Mas eu percebo ainda, e aí é uma crítica aos meus colegas de profissão, eu percebo uma dificuldade dos pediatras em manejar essa situação com os adolescentes no consultório. Antes de falar sobre isso, eu só queria fazer um gancho em relação ao que o Tiago falou, que eu achei que foi precioso, sobre privilégios, sobre ele ter tido o privilégio de acesso a uma saúde privada, e o quanto é importante a gente falar sobre isso também com os adolescentes. É uma discussão que ainda bem vem crescendo, né, em todos os meios da sociedade, mas a gente tomar ciência de todos os nossos privilégios possíveis, assim, de ter comida em casa todo dia, de poder ir para a escola sem se preocupar com o trabalho durante a adolescência, de não ter que se preocupar em trabalhar e largar a escola. Então é muito legal discutir isso também com os adolescentes para a gente criar esse senso de coletividade, né, que tanto está faltando em tantos adultos hoje em dia. Então a gente começa a importância de tratar os adolescentes e de recebê-los como seres pensantes que eles são, é justamente discutir sobre isso, escutar as ideias que eles têm, porque todas as políticas públicas para adolescentes deveriam ser discutidas com os adolescentes, né? Que é quem vai participar ativamente de todo o processo terapêutico. E aí, voltando para falar sobre a questão da saúde sexual, é um tabu ainda entre muitos pediatras, infelizmente. Então, por vezes, os pediatras atendem os adolescentes, pediatras gerais, sem a especialização, atendem os adolescentes até o momento em que surgem algumas demandas específicas. Óbvio, não falo por todos, tem muitos pediatras excelentes que atendem adolescentes também, mas é uma conversa comum entre eu e outros colegas de profissão, essa dificuldade em manejar saúde sexual, saúde mental e outros tópicos, uso de substâncias que vão surgindo dessas demandas principalmente na adolescência. Então, é uma fase de risco, é uma fase crítica do desenvolvimento para a gente aproveitar e introduzir esses assuntos e complementar com o que o adolescente já sabe, trocar ideia, trazer estudos e discutir com eles, sempre dessa forma colaborativa, né? Nunca de cima para baixo, sempre frente a frente.
É verdade. Bom, eu estou conversando aqui no Saúde na Roda com a doutora Luísa Mariana Cordeiro Silva, ela que é pediatra e pediatra, que é especialização em medicina do adolescente, professora colaboradora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o advogado Ariel de Castro Alves, que é especialista em direitos da infância e da Juventude, já foi integrante do CONANDA também, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Maria Eduarda Augusto Duarte e o Tiago Henrique Matias Dutra. Estamos falando sobre a saúde na infância e na adolescência, né? Eu contei no comecinho do programa, né, sobre essa questão do atendimento à saúde da criança e do adolescente. Só um dado curioso para quem está assistindo o programa aqui: no século XI, as crianças eram tratadas como mini-adultos, né? Tanto que se você pegar quadros da época, quadros mais antigos de pintores renomados, as crianças eram vestidas como se fossem adultos pequenininhos, em miniatura. E só depois de muito tempo é que começou-se a pensar em saúde da infância, mesmo como o doutor Ariel disse, com alto índice de mortalidade, né? Então, dos anos 70 para cá, depois que o Brasil implementou um programa de saúde materno e infantil, aí essa população começou a ter mais atenção, né? Mas e os adolescentes? Onde ficam nisso tudo, né? Aí eu queria ouvir agora do Tiago, da Maria Eduarda, que tipo de situação na saúde do Brasil o país poderia melhorar, sabe? Para os adolescentes, para os jovens, que tipo de atendimento poderia ser feito específico para vocês, enfim. E essa questão da saúde mental também, que acho que pega bastante, já que a gente teve uma pandemia, o doutor Ariel ressaltou bem no começo também do programa, né? A gente está todo mundo meio que preso em casa, sofrendo com ansiedade, muitas vezes depressão, ou outras coisas, né? Não sabendo muito bem como lidar. Na escola também, então, tendo que fazer aulas online, e aquela pressão do dia a dia, enfim. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês pudessem falar com o Ministério da Saúde, sei lá, sabe assim, com o governo, o que poderia mudar? O que a gente pode mudar no Brasil no âmbito da saúde? Então, o Tiago e a Duda, vocês podem falar com a palavra, vocês adolescentes. A gente quer ouvir vocês. E aí, Tiago? Eu, crucialmente, mudaria você ter a liberdade de voz de falar por si mesmo. Tem que um adulto seja seu porta-voz pelo que você sente. Acho que isso é o mais importante, na minha visão. E você, Duda? Eu concordo com a visão do Tiago, acho que isso é importante também. E eu acho que seria importante para todos os lados da saúde no Brasil a passagem de informação. Deixar todas as informações mais claras e acessíveis para todos os públicos. Porque, principalmente, eu acho que para saúde psicológica, a gente não tem tanto acesso à saúde psicológica, tem muitas pessoas que não têm acesso. Eu posso falar também com um privilégio que estudo algumas coisas assim, então tem esse acesso. Mas não é todo mundo que tem o acesso às informações sobre as doenças psicológicas, o que pode ser feito, como pode ser tratado. Então, eu acho que isso deveria ficar mais forte, assim, a passagem de informação de forma clara, objetiva e que chegue a todo mundo, porque é essencial. Muita gente passa por isso, passa por problemas psicológicos, tem tantos problemas de saúde e não sabe. Então, a falta de informação gera outros problemas também. E por causa dessa pandemia, como é que vocês se sentiram? Você, Duda, primeiro. Como é que foi para você essa pandemia, assim? Me conta um pouquinho. Assim, eu sou uma pessoa meio ansiosa. Então, assim, ficar preso muito tempo dentro de casa, vivendo uma mesma coisa, sem poder, conversando com pessoas, mas sem poder sair e viver realmente aquilo, me deixou muito nervosa, assim, realmente ansiosa, nervosa, preocupada. E aí fica sono desregulado, totalmente desorganizada, mas conforme o tempo foi passando, conforme a pandemia foi andando, eu fui conseguindo auxiliar tanto o EAD quanto os problemas em casa, porque tudo meio que se juntou e tive que ficar preso numa mesma caixinha, todo mundo em casa, assim. Então foi meio preocupante, mas conforme o tempo foi, assim, cuidando, caso a caso, assim. E você, Thiago, como foi para você esse tempo aí, né? Eu acho que é exatamente conforme o tempo. Quando passa a se tornar rotina, você vai se acostumando, você vai se adaptando, mas no início, é claro, sempre difícil. O último lockdown que a gente teve foi em 1918, 1919, então meio que foi um impacto, uma notícia forte, até mesmo para os idosos. Então, saúde
mental em casa, em quarentena, psicologia, psicólogo, acompanhamento, foi importante para todo mundo. Foi difícil no início, mas hoje está tudo certo. E, doutora Ariel, a gente falou no começo da pandemia, né, dos idosos, e agora recentemente saiu uma pesquisa falando das crianças, né, o quanto as crianças estão sofrendo em decorrência dessa pandemia, quantas ali vão ter o desenvolvimento comprometido. Então, eu quero uma palavrinha do doutor Ariel, depois da Luísa, tá? Para falar um pouco sobre isso, que é um assunto importantíssimo para a gente trazer aqui no Saúde na Roda, né, o quanto as crianças também estão sofrendo, né? Porque a gente fala dos jovens, dos adultos e dos idosos, mas as crianças na outra ponta, que muitas vezes não tem nem como verbalizar ainda, estão numa idade que nem falam, né? O quanto essas crianças estão sofrendo em meio à pandemia do coronavírus, doutora Ariel? Sim, acho que uma das preocupações é a própria questão da violência doméstica, que é muito, infelizmente, comum no Brasil. A maioria dos casos de violações, de violência contra crianças e adolescentes ocorrem nos ambientes domésticos praticadas por pessoas que deveriam cuidar, que deveriam proteger, mas que muitas vezes acabam se tornando os agressores dessas crianças e adolescentes. E quando nós falamos de saúde, nós também temos que tratar da questão da negligência. A negligência com a higiene, a negligência com a alimentação das crianças e adolescentes, mas não adianta puramente querer culpar as famílias, né? Muitas mães, pais, às vezes são acusados de negligência, mas quando faltam também condições adequadas para que eles garantam a alimentação dos seus filhos, para que eles garantam a higiene dos seus filhos. Como falar em negligência com os pais que precisam ir trabalhar fora, senão perdem seus empregos, e as creches estão fechadas. Eles não têm com quem deixar. Muitas vezes deixa a criança mais nova com o irmão mais velho, porque o pai e a mãe precisam sair para trabalhar, ou deixam com uma vizinha. Então é necessário nós pensarmos em todas essas questões. Agora, a violência doméstica, nós tivemos aí índices menores com relação aos anos anteriores, porque nós temos uma subnotificação. Duas áreas são fundamentais para as denúncias de violência e violações aos direitos de crianças e adolescentes: a educação e a saúde. Então, se as aulas estão suspensas, se as escolas e creches estão fechadas, menos denúncias chegam aos conselhos tutelares e às varas da infância e juventude. E também, se as crianças e adolescentes não estão sendo atendidas pelos agentes de saúde, não estão comparecendo nas unidades de saúde, e muitas até não estão comparecendo até para as vacinações. Os pais, mães têm receios também de levar os filhos em ambientes da saúde pública nesse período de pandemia. Até aí devemos entender plenamente essas situações. E nós sabemos que as escolas e creches, elas cobram a vacinação dos pais e das mães, e nesse período não estão funcionando, também não estão cobrando, então, que as vacinações estejam em dia. Então, nós temos todas essas questões. E a polêmica da volta às aulas, que envolve, de um lado, um direito à vida e à saúde, e do outro, o direito à educação, que está sendo claramente violado nesse período. Sabemos que o ensino à distância não supre a necessidade da maioria dos estudantes, principalmente no ensino público, que o ensino à distância acaba tendo uma dificuldade muito maior de estudantes que não dispõem de condições adequadas, de acesso à internet, de aparelhagem para poderem assistir aula, ou as próprias escolas e os professores não dispõem de nenhuma estrutura para o ensino à distância. Então, temos todas essas questões. E a fome também. Tem muita criança ou adolescente passando fome porque ela se sustentava da merenda escolar. E agora não está recebendo essa merenda escolar, e o crédito à alimentação não está chegando nem a 20% dos estudantes. Então, todas essas questões
nós precisamos debater, porque isso também envolve a saúde, né, na sua mais plena concepção. Sem dúvida, sim, a gente está quase na reta final, mas, Luiz, ainda pegando esse gancho rapidinho do doutor Ariel, eu fiquei imaginando toda a criançada, todos os adolescentes que não foram para fazer os seus exames de rotina, passar no médico e tal, todos eles ficaram presos em casa. Você acha que a gente pode ter um efeito dominó, quer dizer, todo mundo buscando o sistema de saúde ao mesmo tempo? Qual que é a preocupação que há de se ter também em relação a isso, né? Porque se todo mundo ficou dentro de casa, ora, todo mundo vai voltar para os consultórios, para o sistema de saúde. Qual que é a avaliação que você faz nesse sentido? Que eu acho que é importante falar também, né? Essa minha avaliação, Camila, é totalmente empírica, assim, é totalmente feita informalmente, assim, no que eu tenho visto nos ambulatórios, né, e no pronto-socorro, que é um local que eu ainda trabalho. Assim, no início, os pronto-socorros estavam desertos, completamente desertos, e é numa época que a gente chama de época de pico para pediatria, que são as épocas das bronquiolites, os quadros respiratórios, das pneumonias, deserto. Ou seja, um lado bom, a gente não superlotou nossas emergências com quadros respiratórios, já que crianças e adolescentes que ficam ali isolados, não aglomeram, dificilmente vai ter aquela transmissão de vírus que acontecia nas creches, né? Mas a gente foi percebendo ao longo do tempo uma chegada maior, eu não sei se outros colegas pediatras vivenciaram isso também, mas uma chegada muito maior dos pacientes com quadros crônicos descompensados, então pacientes com quadros renais que chegavam à emergência graves porque o acompanhamento ambulatorial tinha parado completamente e eles se descompensavam ou não renovava a medicação. Daí entram vários fatores, né? Entra o fator médico e entra o fator do paciente, dos pais terem medo de procurar atendimento, de não se sentirem bem, fazer a telemedicina. Então, ao longo desse período, foram chegando casos graves, diabéticos descompensados, quadros cardiológicos, quadros respiratórios, mas também aumentou muito a demanda em saúde mental dos adolescentes. Então, muitos adolescentes com crise de ansiedade, às vezes síndrome do pânico, chegando no pronto-socorro, e acidentes domésticos, que são as crianças que caem da cama, que se cortam, os adolescentes que acabam se machucando ali durante uma brincadeira com os irmãos. Isso também aumentou bastante. Esse efeito dominó é uma grande interrogação, e eu estou brincando assim com os colegas, né, e com os internos e os residentes que passam comigo, que a gente só descobre o que dá certo na pandemia depois que a gente faz, porque no durante a gente está sempre com um ponto de interrogação na cabeça, sempre com dúvida do que será que a gente está sendo prudente. Então essa questão da volta às aulas é uma grande questão. Será que foi prudente voltar? E os pacientes de risco? E aqueles pacientes que não têm essa condição de procurar o serviço de saúde de pronto? Como que vão ficar esses adolescentes? E a gente não sabe mais se ficar em casa ia ser pior ou se ir para a rua ia ser pior. O que a gente sabe é que quanto mais exposição a gente tem no período de pandemia, é óbvio que os números vão aumentar de toda forma, né? Porque é uma coisa que vai se somando. Mas tá sendo, assim, difícil, desde o início, muito difícil, muito novo. Cada vez saem estudos diferentes, a gente se surpreende, a gente dá passos para trás e a gente acha que avançou um pouquinho, para, respira, volta de novo. Tá sendo, assim, extremamente desafiador. Imagino, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, exatamente. Dá para saber muito bem. Gente, olha, eu amei esse programa, muito obrigada, mas só para encerrar, uma palavrinha final, Tiago e Duda. E aí, o que a gente pode esperar para um futuro melhor nesse país? Vocês como adolescentes, enfim, falando de saúde, que é o nosso tema aqui, né? Vou começar com você, Tiago, uma mensagem final aí para os nossos espectadores aqui do Saúde na Roda. Acho que torcer, né, prezar para que a saúde melhore no quesito acessibilidade. É aquela coisa de nem todos terem acesso, ter uma certa minoria que tem acesso a ela, começar a ter o acesso à saúde, tanto física quanto mental, principalmente mental. E você, Duda? Eu espero trabalhar mais nisso, nessa área de melhorar o acesso à saúde, principalmente mental mesmo, que acho que é algo que está realmente não sendo tão focado, mas que é algo que é muito importante,
que é algo que tem que ser trabalhado, que é algo porque, como eu disse no início, estamos em desenvolvimento. Então, tanto as crianças quanto os adolescentes estão em constante evolução, assim, estão mudando o psicológico, formando sua opinião, formando o seu caráter, e é nesse momento de acompanhamento, nesse foco, nessa saúde desse momento, que vai fazer com que se formem adultos mais conscientes, com boas oportunidades no futuro. Então, trabalhar realmente a saúde psicológica, física, e dar importância, a devida importância para ela. Muito obrigada, agradecendo a participação aqui dos nossos convidados, a Maria Eduarda Augusto Duarte, do Tiago Henrique Matias Dutra, da médica, pediatra e biatra Luísa Mariana Cordeiro Silva e do doutor Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direito da infância e da juventude. Gente, foi um prazer inenarrável contar com vocês aqui no Saúde na Roda. Até uma próxima oportunidade, viu? Até, obrigado. Um abraço. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo, gente. Muito obrigada, viu?